Antes de começar, vou mostrar um pouquinho para vocês, falar sobre mim e tal, mas eu vou mandar aí um comando para quem quiser acompanhar. Os slides e todos os scripts que eu vou executar aqui estão lá no GitHub, e eu mandei um comando aí no chat agora, para vocês poderem clonar o repositório na máquina de vocês e acompanhar, e copiar e colar código, executar os scripts, tá bom? Então, fiquem à vontade aí para verem e executar. A ideia justamente é essa, né? Então, vamos lá. Então, o título aqui do workshop é Principais Formas de Comunicação entre Microserviços. Eu vou passar rapidinho sobre o que são microserviços, só para vocês entenderem. Esse é um workshop de 12 horas que eu encaixei em uma. Então, lógico, muita coisa eu vou infelizmente ter que passar rápido, mas vocês têm os slides aí para acompanharem, para entrarem um pouco mais a fundo, tá bom? Falando um pouquinho sobre mim, então, eu sou de São Paulo, eu faço parte da comunidade do PHP-SP, o PHP é a minha linguagem principal aí, eu tenho até o mascotinho aqui, o elefante, versão Elvis, ele é muito bonitinho, para quem curte aí o mascotinho do PHP, essa é uma versão Elvis dele. E eu comecei a programar mais ou menos uns 15 anos atrás, já faz bastante tempo, e só queria saber se estava tudo certinho aqui. E hoje eu trabalho numa empresa de streaming dos Estados Unidos chamada Otera, mas já trabalhei em vários projetos, trabalhei em projetos de email marketing, de cibersegurança, de arquitetura de sistemas, de e-commerce, de automação de redes. Então, eu já atuei em várias áreas, já participei de muitos projetos, trabalhava numa software house, então basicamente toda vez chegava um projeto diferente. Isso me ajudou a entender bastante de várias áreas. Estou aqui para compartilhar um pouquinho com vocês. De novo, tem um link aí no chat, mas aqui estão os slides, aqui o meu Twitter, que é VCampitelli, meu GitHub VCampitelli, tá tudo lá. Quem quiser me adicionar no LinkedIn, meu nome é Vinícius Campitelli. A empresa que eu trabalho, a gente está com vagas para trabalhar diretamente comigo, então é uma empresa dos Estados Unidos, a gente trabalha todo mundo remoto, inclusive o pessoal de lá dos Estados Unidos, mas é para trabalhar diretamente comigo, então não precisa nem ser muito avançado em inglês, dá um inglês básico aí só para ler e escrever código já é o suficiente. Então quem estiver procurando, só me dá um alô, tá bom? Vamos lá. Então esse primeiro slide aqui é justamente para falar um pouquinho para vocês sobre... Ô Vini, rapidinho, acho que você não está compartilhando ainda os slides. Ué, aqui para mim tá aparecendo. Deixa eu ver, pode ser algum erro do meu lado aqui também, né? Calma aí. Aí, achei. Watching stream aqui. Aí, agora acho que tá tudo certinho, mano. Manda bala. Beleza. Então esse primeiro slide aqui é justamente esse link que eu acabei de mandar para vocês clonarem o repositório. Tem bastante código, então a ideia é vocês irem copiando, colando, executando tudo aí, tá bom? Eu deixei também alguns links, porque os scripts que eu coloquei aí de exemplo, eles rodam todos no Docker, tá? Então eu deixei aqui alguns links para vocês tanto instalarem o Docker, e aí pode instalar no Windows, no Linux, no Mac, não importa o sistema operacional de vocês, e também o Docker Compose, que é um gerenciador de containers bem simples, para garantir que você tem os containers necessários rodando, tá bom? Então esse comando, esse git clone foi o que eu mandei no chat. Quem tiver afim aí, já clona, porque tá bem pesado, tal, então a gente já vai adiantando, beleza? Vamos lá, passando rapidamente sobre o que é microserviços. Antes de a gente falar exatamente o que é microserviço, eu preciso lembrar de um termo que não sei se vocês já ouviram falar, que é o SOA, que é o Service Oriented Architecture. Então, a arquitetura orientada a serviços é um padrão de projeto, um padrão de arquitetura de software, que foi, a primeira vez que ele apareceu, assim, foi lá na década de 90, então já tem aí mais de 20, quase 30 anos. Então é um padrão bastante antigo, bastante comum. Tem um livro muito bom de SOA, gigantesco, bem complexo, na verdade, e ele simplesmente dizia que num ambiente de um negócio, de uma arquitetura, de um sistema, você poderia isolar os seus serviços, isolar suas áreas de negócio, de acordo com a comunicação que eles faziam com outros processos, né? Então o SOA veio para quebrar um pouco a ideia de ter uma arquitetura monolito, né? De ter um sistema inteiro rodando tudo autocontido, né, naquele primeiro mesmo pacotinho. E o SOA veio para falar, não, vamos separar isso aqui em serviços diferentes da nossa ferramenta. E a ideia de separar o serviço é
você conseguir isolar quem são os atores, ou seja, quem são as áreas de negócio, quem são os usuários que comunicam com aquele serviço. Então, por exemplo, exemplos clássicos aí, né? Um e-commerce, você vai separar a área de logística, a área de financeiro, a área de estoque. Então, são coisas mais macro, vamos dizer assim, mais a nível negócio. O microserviços é muito baseado numa arquitetura orientada de serviços, só que como o nome diz, ele vai quebrar esses serviços que antes eram por área de negócios para realmente a menor unidade possível, tá? Isso é bem complexo no dia a dia, não é tão fácil você separar, por mais que o nome seja micro, não significa que às vezes ele vai ser tão micro, às vezes você tem um microserviço que você não consegue quebrar ele acaba sendo até um pouco grande, mas a ideia é de você tentar deixar ele o mais alto e contido, o mais isolado e o menor possível, tá? Então eu deixo o link, então quem tiver com os slides aí, sempre que tiver um texto em azul aqui é porque tem link, tá? Então vocês podem clicar aí para referência e ver de onde que eu tirei, algumas bibliotecas que eu vou deixando, tá bom? Basicamente essa é uma imagem bem simples de microserviços, né? Então aqui eu tenho vários microserviços, cada um tem seu banco de dados aqui. Isso não é uma obrigatoriedade, tá? Isso não é algo que requer numa arquitetura de microserviços. Você pode ter bancos de dados compartilhados, tá? Então não está na definição de microserviços ter um banco de dados para cada microserviço, mas geralmente é uma boa prática, mas existem alguns casos que você pode até compartilhar. Geralmente você vai ter um API Gateway, que seria uma camada, e essa camada que se conecta com o mundo de fora. Então, um usuário de fora, então, por exemplo, eu integrando lá com a API do Slack, igual no workshop que a gente acabou de ver. Tem um barramento lá, né, que aqui na área de SOA a gente chama aqui desse barramento o ESB, o Enterprise Service Bus, então é um barramento, e é com ele que a gente se comunica. E aqui na área de microserviço, o nome basicamente foi trocado por API Gateway, inclusive é um serviço da Amazon com esse nome, API Gateway, mas seria isso, seria a camada que tem contato com o mundo externo, e é essa camada que sabe quando chegar uma requisição, que microserviços ele vai chamar, né? Então tem uma parte de roteamento, você vai colocar a sua parte de autenticação e autorização no API Gateway, e você vai saber exatamente que microserviço chamar de acordo com aquela requisição, tá bom? Então, essa foi só uma passada por cima sobre microserviços. Eu quero falar para vocês exatamente como a gente vai poder se comunicar entre esse microserviço, né? E esse é o principal desafio, porque quando você tem uma arquitetura muito pulverizada, quando você acaba quebrando seus serviços em vários pequenininhos, você vai ter muita comunicação entre eles, né? Então, alguns exemplos clássicos de microserviços é a Netflix, que talvez foi a empresa que mais proliferou a ideia, o conceito de microserviços. E na Netflix, basicamente, todas as entidades são microserviços. Então, você tem um microserviço de recomendações de filme, um microserviço que traz os metadados, né, o título, a descrição daquele filme, o microserviço de avaliações. Então, você separa todo o seu sistema em pequenos componentes. E o que é bom disso se alguma coisa cair, se alguma coisa tiver com uma lentidão, uma indisponibilidade temporária, não vai afetar o resto, certo? Eu consigo assistir o filme mesmo se o microserviço de avaliação não estiver respondendo. Lógico que alguns cenários mais complexos acaba sendo impossível você seguir, né? Então, num ambiente de e-commerce, por exemplo, se meu microserviço do meio de pagamento estiver fora do ar, eu não consigo efetuar a compra e tudo deu problema, né? Aí você tem algumas estratégias. E qual que é o principal caos no microserviço? É toda essa comunicação entre eles, né? Porque antes você tinha tudo rodando na mesma máquina, no mesmo código, agora você tem rodando em servidores diferentes, às vezes até em linguagem de programação diferente. Você tem um microserviço em PHP, outro em Python, outro em Java, outro em Node, outro em Go, e eles se comunicando. Então você precisa ter um protocolo, você precisa ter um contrato e combinar entre esses serviços qual que é esse contrato, né? E talvez o mais simples, o mais comum que a gente pensa é um protocolo HTTP, né? Então imagina que eu tenho microserviços dentro do meu ambiente e eu vou fazer requisições HTTP. Get/user, post/compra, delete/conta. Então você usa o próprio protocolo HTTP para fazer essas requisições. E aí a gente ouve muito falar de APIs em REST, né?
mas o REST é só um protocolo, é só um formato, existem outros formatos. Você pode usar uma API em GraphQL, que eu vou passar por cima, não vou conseguir mostrar código de GraphQL, mas vou deixar bastante referência para vocês. Existe um negócio chamado IPC, que isso existe lá desde SOA, na verdade até antes, muito comum em sistemas operacionais, que é a comunicação entre processos, eu já falo sobre ele. E também você pode usar uma abordagem de mensagerias, né? Então, quem aí já trabalhou com mensagerias, por exemplo, RabbitMQ, ActiveMQ, Kafka, então, simplesmente você posta uma mensagem em um sistema de filas e você tem um outro serviço que está consumindo essa fila para saber quando chegou uma mensagem, tá? Eu vou explicar mais sobre cada um deles aqui, tá? Mas, basicamente, as ideias, as implementações, elas acabam se encaixando aí nesses três principais grupos, nessas principais categorias, né? E desses, a maioria deles é síncrono, né? Então, por exemplo, se eu faço uma API REST, eu tenho que esperar o resultado voltar para eu responder para o meu cliente, né? Então, imagina que eu estou acessando um site do meu e-commerce, ele está se comunicando com um microserviço de estoque para ver se tem estoque daquele produto ou não. Enquanto o meu microserviço de estoque não retornar, eu tenho que ficar parado esperando, né? IPCs também geralmente são síncronos, geralmente dá para fazer uma assincronidade nele, nem sei se existe assincronidade, talvez seria assincronicidade, sim, aí sim. E uma mensageria que aí sim é assíncrono por padrão, né? Você posta uma mensagem na fila e depois de um tempo, esse carinha aqui que está escutando essa fila recebe essa mensagem, tá? Então eu vou entrar um pouquinho mais em cada um deles. O HTTP, que é o protocolo web padrão, que vocês espero que já tenham mais contato, tá? Então eu vou passar um pouquinho mais rápido, eu sei que eu tô falando rápido, gente, mas é que eu quero chegar logo na parte mais diferente aí do workshop, tá bom? Então eu posso ter uma API em REST, implementando, né, todas as diretrizes do REST. É bem difícil você ter uma API que seja RESTful, ou seja, que aplique todos os conceitos de REST. O REST é mais complexo, a gente acaba dando uma coxambrada aí e fazendo umas APIs que a gente chama de REST-ish, né, RESTful-ish, que é mais ou menos REST, né, que é igual eu falei lá no começo, don't get users, don't get para listar, um post para cadastrar, um HTTP delete para apagar, né. Então, basicamente, esse é o estilo arquitetural do REST, tá? De novo, eu deixo aqui o link para vocês se aventurarem um pouquinho mais, tá? Então, esse é o mais padrão, é quando você vai usar, por exemplo, o Axios no Node para fazer uma requisição, a própria Fetch API, um curl em várias bibliotecas, em PHP, em Bash, etc. A biblioteca Requests no Python, então você acaba utilizando aí as bibliotecas mais padrões, tá? O GraphQL foi criado pelo Facebook há bastante tempo, na verdade, né? Ele teve um hype muito grande há uns, sei lá, 5, 6 anos atrás. Eu sinto que esse hype deu uma caída, mas porque a gente teve outras oportunidades também. Mas a ideia do GraphQL, quando o Facebook criou, foi: o problema de uma API REST é que você tem que ficar, às vezes, consultando vários recursos, né? Então, de novo, no exemplo de e-commerce. Para entrar na tela, eu preciso dar um get na tela, no endpoint de produtos, para ver os produtos que tem. Um get no endpoint de estoque, para ver o estoque de cada produto. Um get no endpoint de comentários, de avaliações, para ver. Então, você acaba fazendo muitas passagens, né? Você fica, esses round trips que a gente volta, que você vai e volta, vai e volta. Isso acaba sendo custoso computacionalmente, né? Então a ideia do GraphQL, quando o Facebook trouxe, era realmente de você conseguir, numa consulta só, falar tudo o que você precisa. Olha, eu preciso de... Vou até passar aqui para vocês verem. Eu preciso dos produtos, dos comentários, das imagens, das avaliações desses produtos aqui. O servidor vai processar tudo isso e te retornar numa requisição, numa resposta só. Então você acaba ganhando bastante tempo com isso, tá? Você pode, inclusive, uma das outros problemas do REST é, às vezes você retorna uma entidade inteira e você só queria um nome, ou às vezes você retorna, por exemplo, eu preciso dar um get no endpoint de endereço e ele vai me retornar a rua, o CEP, a cidade, o bairro, o número do apartamento, complemento, se é residencial, se é comercial, mas eu só queria o CEP, por exemplo. O GraphQL, ele já tem isso meio que embutido, que você já fala, ó, eu quero buscar o endereço e só o CEP daquele endereço. Então ele tem várias facilidades para deixar uma API mais rápida, tá? E assim como o REST, o GraphQL ele pode ser implementado em HTTP, ele geralmente vai ser implementado em HTTP, tá? Mas você poderia até utilizar outro protocolo, tanto que na especificação do GraphQL ele não fala nada de HTTP, né? Mas a gente geralmente implementa utilizando o protocolo HTTP, tá bom?
E, de novo, eu deixo aqui alguns links para vocês entrarem um pouquinho mais nesse mundo de REST, de GraphQL. GraphQL tem bibliotecas para basicamente todas as linguagens que vocês imaginarem, beleza? Então, eu tive que passar um pouquinho mais rápido nisso, porque eu queria passar algumas coisas um pouco diferentes. Acho que REST é mais comum e GraphQL, não sei se todo mundo conhece, mas também é algo que já teve um hypezinho. E uma coisa que nos últimos anos voltou muito forte, mas é um conceito de também 20, 30, 40 anos atrás. Quem já estudou sistemas operacionais sabe muito bem como isso funciona, que é a comunicação entre processos, né? Então imagina que se no seu sistema operacional Windows, Linux, Mac, você tem processos rodando e eles precisam comunicar entre si. Então você tem serviços diferentes que precisam se comunicar de algum jeito, né? E aí, como que eles se comunicam? Alguns colocam um arquivo em algum lugar e outro fica lendo, alguns utilizam o próprio sistema de sinais por exemplo, do Unix, você pode mandar um sinal para outro processo e ele vai responder. Então, tudo isso se chama Inter-Process Communication. Então, é um conjunto de regras, é um mecanismo que o sistema operacional fornece para você fazer comunicação entre processos. E algo que existia no mundo Windows, e ainda existe até hoje, que é muito comum, é o RPC. É você fazer chamadas de procedimento remoto. Quem tiver aí rodando o Windows, se for lá no gerenciador de serviços do Windows, lá no iniciar, executar, dar um service.msc, se não me engano, você vai ver que tem um serviço chamado chamada de procedimento remoto, que é uma tecnologia, tipo um protocolo, vamos dizer assim, que permite processos se comunicarem diretamente chamando métodos. Então é como se um processo expusesse uma API e falasse, eu sou aqui o processo logística e eu tenho aqui esses métodos. Pega get stock by produto, aumenta estoque by produto, apaga estoque by produto, e aí os outros processos podem chamar diretamente esses métodos, né? E alguns anos atrás, a Google inventou um framework chamado gRPC, né? Ele é implementado utilizando HTTP2, né, que é a versão binária do protocolo HTTP, então ele é muito rápido, a compressão de dados é excelente, porque é binário, não é texto. Foi desenvolvido internamente pela equipe e antes tinha o nome de Stub, e ele foi lançado para o mercado lá em 2016. Então teve um hype muito grande quando o Google lançou esse framework gRPC, tá? Oficialmente, eles não falam que esse G de gRPC é Google, né? Então pode ser outra coisa, mas todo mundo aí teve uma convenção de achar que esse G é de Google, né? E eu vou mostrar para vocês aí como que vocês podem fazer isso, tá? Então quem tiver com código, quem já clonou o repositório, é só entrar na pasta scripts, na pasta gRPC e executar esse comandinho aí para subir os containers, tá? Pode demorar um pouquinho para compilar tudo, então eu achei melhor já colocar aqui antes para você já ir fazendo, tá bom? Mas basicamente como funciona o gRPC? Você tem um servidor, né? Que, como qualquer microserviço, você tem o servidor, que é o cara que está mandando informação, e você tem vários clientes que estão consumindo essa informação. No caso de uma arquitetura de microserviços, os clientes são os outros microserviços do seu ambiente que vão consumir, né? E o gRPC, ele tem bindings, ele tem bibliotecas para dezenas de linguagens. Então você pode ter cada microserviço em uma linguagem diferente, trazendo a biblioteca oficial do gRPC para essa linguagem e se comunicando com um protocolo bem definido, que eles usam os protobufs, né, os protocol buffers. Eu vou mostrar aqui rapidinho para vocês. Quem tiver aí com o código novamente, é só dar uma olhadinha. Tem um arquivo aqui, acl.proto, que esse protobuffer de uma API bem simples que eu fiz aqui, bem bobinha, tá? Então aqui ele tem algumas opções aqui, umas configurações. Desculpa, gente, eu sei que eu tô falando meio rápido, mas eu tenho muita coisa para passar, tá bom? Algumas configurações aqui para falar sobre o nome da classe, o nome da sua API, e aqui o que fica legal. Esse protocol buffer é como se fosse um esquema. Quem já trabalhou com JSON esquema, com um XML esquema ou esquema de banco de dados, você simplesmente fala quais são os serviços e quais são os métodos que o seu serviço expõe e qual que é os parâmetros que ele espera, qual que é o formato da resposta que ele vai te dar. Então, por exemplo, um exemplo padrão lá, que seria o Hello World tutorial, é você ter um serviço que faz um greeter, que faz só um cumprimento, faz um Hello World. Ele tem um método chamado Hello World, Say Hello, desculpa. Então, o serviço greeter com o método Say Hello, ele recebe como parâmetro a requisição do tipo Hello Request, que eu já mostro, e ele retorna uma resposta do tipo Hello Reply. E como você define essas mensagens? Criando
essa sintaxe aqui bem simples, né? Então eu coloco message, o nome da minha request, que é aqui em cima, e eu coloco aqui quais são os campos da request. E o meu reply também, eu coloco aqui quais são os campos que vão estar na minha resposta. Eu coloco uma tipagem para falar, ó, o campo request eu preciso de um string com o nome name, e ele vai ser o primeiro índice, tá? A gente precisa colocar isso porque ele é um protocolo binário, então ele acaba utilizando esses índices para saber onde que está essa resposta, tá? Então quem está com o código aí, faz o seguinte, deixa eu mostrar aqui para vocês. Tá? Aqui eu vou explicando sobre todos os formatos, tal, tá? De novo, eu não vou conseguir passar aqui, mas eu deixo toda a referência aí para vocês, tá? Tudo que o gRPC permite, quais são os tipos de comunicação, unário, streaming bidirecional, tá? Então, quem executou aí Docker Compose App, vocês vão fazer o seguinte, esse Docker Compose App, ele vai subir um processinho aqui, chamado gRPC, rodando em Node. Então ele tem aqui no código, ele tem um server.js, ó, que eu simplesmente leio o meu protobuffer, tá? Eu dou o require aqui na biblioteca gRPC do Node, tá? Eu subo um serviço aqui na porta 50.051 e eu vou implementando minha API. Então, por exemplo, a minha API say hello do greeter, lembra que foi o primeiro que a gente viu? Simplesmente é uma função que vai retornar aqui um message, lembra? Que o hello request tinha um message, falando hello e o nome da pessoa. Então, quem que tiver com o código aí, se simplesmente vier aqui e executar esse comandinho aqui do client, que eu já mostro para vocês, e vir na opção aqui say hello, ele vai me perguntar para quem que eu quero falar hello, eu vou dar o meu nome, ele vai me responder realmente hello e o meu nome. Que é exatamente isso que esse cara está fazendo aqui. Tá? Bem simples, bem tranquilo, né? Eu não vou mostrar a parte do menu do client, que faz aquele menu bonitinho, mas olha como que é simples para eu fazer essa integração do lado do cliente. Quando você pega um protobuf, você gera um protobuf, você manda esse protobuf, esse arquivo de protocolo, para quem for implementar a sua API. E ele vai automaticamente gerar classes, vai automaticamente gerar código para você. Então, quando eu inicializo lá o meu protobuf, ele já me cria aqui uma classe chamada rpcproto.greeter, que é o nome do meu serviço, tá? E esse cara, esse .greeter, tem um método sayHello. Então ele já gera isso automaticamente para mim, lendo aquela definição, aquele esquema do protobuf. Então isso é muito legal, é muito simples, tá? Eu gosto muito de usar esse cara, tá bom? Então aqui eu simplesmente chamo o método sayHello, ele vai fazer uma requisição para o cliente e vai me devolver, tá? Algumas coisinhas um pouco mais complexas, né? Por exemplo, eu já vou pular para o meu último exemplo aqui, que é o streaming bidirecional. Imagina que no modelo normal, você faz uma requisição, o servidor espera a requisição chegar e responde tudo de uma vez. Mas às vezes você tem muita informação para pedir e o servidor tem muita informação para retornar. Por exemplo, imagina de novo que eu preciso pegar o estoque de vários produtos. Então eu tenho uma lista lá de 10 produtos que eu preciso consultar o estoque. Geralmente, numa API tradicional, o que eu faria? Eu agruparia esses 10 produtos num array, por exemplo, numa lista, colocaria eles num array, faria uma requisição para a API passando os ID dos produtos, né? Eu quero o estoque do ID 1, 5, 10, 15, 30, por exemplo. O servidor recebe, vê os IDs que você pediu, busca no banco de dados os estoques e as variações daqueles produtos e te retorna, ó, o produto 1 tem 30 estoques na cor branco, 20 na cor vermelho. O produto 5 tem 10 estoques na cor azul e 5 na cor verde, né? E o gRPC tem um negócio legal que ele faz streaming de dados. Então você pode fazer assim, o cliente sobe, inicia uma requisição que eu vou mostrar aqui para vocês e fala assim, ó, quero pegar os estoques. O servidor fala, beleza, de quais produtos? E você começa, ID 1, ID 5, ID 10. E cada vez que o servidor recebe um desses produtos, ele já pode ir processando. Então, quando ele receber um, ele já pode já no banco de dados, já consultar e já vai te retornando. Então, fica uma comunicação bidirecional de streaming. Você vai pedindo, mandando os IDs de produto, o servidor vai recebendo e já vai na hora mandando. Aí, chegou no final, o cliente fala, tá bom, acabaram meus IDs, era só isso que eu queria. O servidor, quando ele terminar de buscar do banco de dados, ele vai lá e também fala, ó, tá bom, era só isso que eu queria, que eu tinha para responder, fechou a conexão e acaba. Isso é muito legal. Quem estiver executando aí o sisteminha, se você vir na opção 4 aqui, ele vai abrir
justamente um streaming bidirecional, que é um exemplo bem simples que eu fiz, imitando um sistema de permissionamento, que ele simplesmente vai falar, olha, eu preciso saber as permissões desses 3 tipos de usuário. Usuário admin, usuário moderador e usuário do tipo um nome aleatório aqui que o meu sistema não dá suporte, tá? Só para testar aqui como que ele lida com erro. E aqui eu fiz console log para ir mostrando para vocês tudo o que acontece, ó. O servidor recebeu uma requisição e já respondeu falando, ó, o papel admin tem acesso ao resource 1, o papel admin tem acesso ao resource 2, o papel admin tem acesso ao resource 3, né? Ele recebeu lá do inválido, já falou, ó, essa role aqui, esse papel é inválido, já responde. Ó, recebi aqui do moderador que ele é o resource 1, ele também tem acesso ao resource 1 aqui no ID 2. Então é uma comunicação fluida que você não precisa esperar o cliente colocar tudo no array e o servidor processar tudo isso de uma vez. Você pode fazer passando de pouquinho em pouquinho. E quem já trabalhou com APIs grandes sabe como é complexo, às vezes tem que quebrar uma requisição em várias, né, para não vir uma resposta muito grande. Então você pode utilizar essa parte de streaming bidirecional do gRPC, isso é muito legal, tá bom? Eu sei que tá bem rapidinho aqui, mas é para a gente poder passar tudo que a gente tem, tá bom? Pessoal, eu tô de olho no chat aqui, quem tiver alguma dúvida pode ir mandando aí que eu vou olhando, tá bom? Na parte de mensageria, não sei se vocês já trabalharam com os famosos message brokers, que são os MQs da vida, né? Você tem o RabbitMQ, ActiveMQ, ZeroMQ, a Amazon tem o AmazonMQ, Kafka, que também tem a parte de MQ, mas ele é muito maior que isso. O que é a ideia de uma mensageria? Ao invés de eu mandar uma requisição direto para o servidor e ele ir no banco de dados na hora e eu aqui esperando, né? Vai no banco de dados e o cliente esperando. Consulta, valida, verifica como tá, consulta estoque, manda e-mail e o cliente esperando. Load aqui, né? O spinnerzinho. E o servidor lá. Acabou de processar tudo, o servidor vai lá e responde tudo de uma vez, né? Ou seja, o cliente ficou esperando aí 1, 2, 5 segundos, 10 segundos, pô, dependendo do contexto, até minutos, né? Qual que é a ideia de você usar uma mensageria? Você coloca, aí eu deixo o comando aí para quem quiser já executar, tá? Um exemplozinho. Você já coloca um outro serviço, um serviço de filas, que aqui eu vou usar como exemplo o RabbitMQ, mas pode ser o ActiveMQ, pode ser o Kafka, pode ser a Amazon, não importa, mas um terceiro cara de filas, que simplesmente ele vai receber uma mensagem e vai mandar para o cara quando ele me perguntar. Então é como se ele estivesse guardando todas as mensagens e quando alguém perguntou, oh, você tem uma mensagem para mim? Ele te entrega. Ou eu sou o microserviço de estoque. Tem alguma consulta aí para mim? Fala, ó, serviço de estoque está aqui, a sua fila de estoque está aqui uma mensagem. Geralmente essa mensagem vai ser um JSON, por exemplo, então você pega a sua requisição, serializa ela em JSON ou em algum outro serviço, algum outro formato de serialização, e aí o seu cliente vai ficar escutando, tá? Eu vou mostrar um exemplo que vai ficar mais simples para vocês. Mas essa é uma imagem bem clássica que eu tirei lá do próprio site oficial do Rabbit. Então imagina que eu tenho aqui, desculpa, eu acho que esse aqui foi até do Nginx, eu não tenho certeza, desculpa. Eu vou dar uma olhadinha. Então, imagina que eu tenho um microserviço aqui de origem que precisa fazer uma requisição para um microserviço A e B aqui, tá? Ao invés de ele pedir diretamente para o microserviço A aquela requisição, e o que é ruim de ele fazer isso? Primeiro, que ele está esperando retornar. Segundo, se o microserviço A estiver lento, vai ficar lento o microserviço de origem. Terceiro, se o microserviço A estiver fora, imagina, você está no ambiente de microserviço, as coisas estão malucas, está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Pode ser que ele esteja fora aí por alguns segundos. E aí o seu microserviço de origem vai ficar fora também se você tentar fazer uma requisição direta. Então o que você faz? Você publica uma mensagem numa fila, aqui ele chama de fila A, e o microserviço, quando ele sobe, ele fala aí, eu quero receber todas as mensagens da fila A, assim que tiver uma mensagem da fila A, me avise. E o microserviço B também tem a fila dele, tem a fila B, e o microserviço de origem vai postar uma mensagem na fila B. Então é uma comunicação assíncrona. Ao invés de eu ir direto no microserviço, eu vou postar numa fila, como se eu estivesse num pote, e aí o microserviço fica consultando esse pote, tá? O pessoal sempre pergunta do Kafka, que ele é muito maior do que um message broker. O broker é o nome desse sisteminha que
faz o gerenciamento de filas. Eu deixo aqui um link comparando o RabbitMQ, e você pode basicamente substituir o Rabbit por qualquer um, com o Kafka, tá? O Kafka, que ele é um ecossistema, um framework muito complexo, muito maior do que isso, e uma das funções dele é ser uma fila, mas ele também é muito maior do que isso, tá? Então, eu recomendo para quem nunca usou um serviço de fila, começa com um MQ, com um Rabbit, um ActiveMQ, qualquer coisa assim. E aí, se você vê que no futuro você precisa de algo muito específico, aí sim você pode subir para um Kafka. Ah, Vinícius, eu nem sei que serviço específico eu preciso. Mais um indício de que você nem precisa do Kafka e que o Rabbit vai dar conta, tá bom? Mas vamos voltar para a mão na massa, que aqui é workshop, né? Então, quem tiver aí de novo nos scripts, pode entrar lá na pasta RabbitMQ, tá? Vocês vão ter alguns arquivinhos aqui. E aqui eu estou usando o Docker Compose para subir um subscriber em Python e um publisher em Python também. Mas poderia ser qualquer linguagem, tá? E aí eu quero simplesmente que ele... Deixa eu jogar isso aqui para o outro lado. Abrir aqui o código para vocês. É algo bem simples, que simplesmente vai ser o seguinte. O publisher... Aqui ele inicializa a minha fila, falando, olha, eu vou postar na fila notifications, que eu estou fazendo um sisteminha bem bobo de envio de mensagens. Então eu tenho um script que fica escutando nessa fila de envio de e-mails, e assim que ele receber uma fila, ele vai tomar uma ação, que nesse caso aqui deveria ser enviar um e-mail. Aqui eu simplesmente dou um console, eu dou um log aqui, dou um print aqui para falar, tá? Mas no ambiente real eu mandaria um e-mail, eu tomaria a minha ação. E é bem simples, ó. Então em 58 linhas eu fiz um cara que cria uma fila e publica uma mensagem numa fila e ele pergunta, tá? Eu vou mostrar para vocês como que foi feito aqui. E o subscriber também é a mesma coisa, ele cria a fila aqui no começo e ele tem uma função de callback que é chamada sempre que tiver uma nova mensagem na fila. Então a própria biblioteca do Rabbit para o Python e para outras linguagens, você fala para ela que você quer chamar essa função, e assim que chegar uma mensagem da fila, você vai ter esse seu subscriber vai estar rodando, né? E assim que chegar uma mensagem, ele vai chamar essa mensagem de callback, tá? Deixa eu mostrar para vocês para ficar mais fácil, tá? Então eu deixei aqui nos slides o comando que vocês têm que executar. Então o que eu vou fazer? Eu abri 2 terminais. No terminal de baixo eu vou estar acompanhando os logs do subscriber, que ele vai ficar me avisando quando chegou o e-mail. E no terminal de cima eu vou publicar uma mensagem fake, que seria um microserviço fazendo uma requisição, tá bom? Então vamos lá. Então aqui, primeira coisa que ele pergunta é para quem? Aí, lógico, não seria alguém digitando, né? Seria um microserviço fazendo essa requisição, né? Assunto, meu assunto, corpo, meu corpo. Ele postou essa mensagem numa fila, lá no RabbitMQ, que tem um serviço aqui rodando do RabbitMQ. Tem um serviço aqui rodando. Ele postou essa mensagem na fila e o meu subscriber está escutando essa fila. Assim que chegou uma mensagem, ele foi lá, decodificou o JSON, né? Ele deu um JSON decode aqui no caso do Python JSON loads e simplesmente printou para mim, ó, novo e-mail recebido para é o to, o assunto é o subject e o corpo é o body, que é justamente o que o publisher me postou, né? To, subject e body. Bem simples, né? Então ele foi lá e falou, ó, e-mail recebido, Vinícius, meu assunto, meu corpo. Beleza. O pessoal perguntando por que essa parte não está em PHP. Eu tentei mudar um pouco aqui de linguagem justamente para falar que com microserviço você pode ter cada microserviço em linguagem diferente. Mas daqui a pouco o PHP volta porque o elefantinho está sempre aqui comigo. Beleza? De novo, gente, eu sei que é bastante coisa, eu estou falando bastante rápido, mas é que eu tenho muita coisa para falar e a gente pode, lógico, vocês podem ir perguntando e a gente vai falando aos pouquinhos, tá bom? Então, bem legal aqui, você pode usar isso, por exemplo, um exemplo clássico para usar mensageria é você colocar processamentos pesados na mensageria, né? Então, por exemplo, o envio de e-mail é algo pesado, porque ele tem que conectar no servidor de e-mail, ele tem que mandar o protocolo, não é tão complexo, é um protocolo bem simples, mas, por exemplo, se eu estou criptografando meu e-mail, ou se eu estou anexando uma imagem, pode ser que isso fique muito pesado. Eu posso ter problema de envio de e-mail, às vezes você tenta conectar, o servidor está lotado e ele te retorna um erro. Eu sei que eu já trabalhei quase 10 anos com e-mail marketing, é muito probleminha. Então o que você pode fazer? Criar um sisteminha igual esse que eu fiz, só que ao invés de ele dar um log aqui, um print e-mail recebido, realmente fazer o envio de e-mail, né? Fazer o disparo do SMTP. E se der um erro, o que ele faz? Ele pode colocar a mensagem na fila de novo, fazendo um retry.
né? Ele pode falar, puta, essa mensagem deu erro, coloca ela na fila de novo e daqui a pouco você vai tentar de novo. Você tem algumas umas táticas e algumas técnicas para fazer as retentativas, tá? Mas você consegue colocar todo o processamento pesado em mensagerias em segundo plano. Redimensionamento de imagem, consulta, por exemplo, preciso consultar o site da Receita Federal, do Serasa, para ver se o CPF do meu cliente está válido. Pô, isso pode demorar, pode ser que o site esteja lento. Coloca numa fila, você vai ter um subscriber lá, que é um cara que está escutando essa fila, que seria o nosso Python aqui de baixo, e assim que chegar uma requisição com o JSON, com o número do CPF, por exemplo, ele vai lá e consulta, né? E aí ele toma a ação necessária. Ele pode, inclusive, postar uma outra mensagem numa outra fila, falando, ó, CPF tá com score bom ou CPF tá com score ruim, e eu tenho outro microserviço que fica escutando essa fila e tomando as devidas providências. Por exemplo, se tá com score bom, eu aprovo a conta ou a compra, né? Se eu estiver abrindo uma conta, eu aprovo. Se eu estiver permitindo uma compra, eu aprovo essa compra. Se estiver ruim, eu mando um e-mail falando, ó, desculpe, sua conta não foi aprovada porque seu score tá ruim, etc, tá? Então você pode deixar esse processamento assíncrono. E para o usuário, a percepção dele é o seguinte, ele clicou no botão e você vai mandar uma mensagem. Obrigado, recebemos o seu cadastro, iremos verificar se o CPF está válido e aqui em alguns poucos instantes você vai receber um e-mail falando se deu certo ou não. A sensação do usuário é que a resposta foi instantânea. Tudo bem que a resposta de verdade vai demorar um pouco, só que pelo menos você livra ele de ficar parado olhando o spinnerzinho rodando lá na tela para depois de 5 minutos falar que deu erro. Imagina, você ficou 5 minutos olhando o spinner para depois falar, desculpe, seu CPF está com score ruim. Fala, pô, eu fiquei 5 minutos esperando aqui, eu poderia ter feito almoço, poderia ter saído aqui, qualquer coisa. Então a ideia é essa percepção do cliente, do usuário, para falar que você já dá uma resposta e fala, daqui a pouco eu te aviso se deu certo ou não. Tá bom? E agora eu corri bastante para, enfim, falar de duas coisas que são muito legais e são bastante complexas, tá bom? Confesso que elas são bastante complexas. Eu vou fechar todos os meus terminais aqui, só para garantir que eu não estou ficando maluco, né? Que são padrões de comunicação entre microserviços. Por enquanto eu mostrei para vocês alguns modelos, né? Então uma comunicação por HTTP, uma comunicação por mensageria, uma comunicação por gRPC. Mas esse é só o meio, né? É só o jeito que eu estou trafegando a minha informação. Um padrão arquitetural é algo um pouco maior do que isso. E o primeiro padrão que eu vou falar para vocês é Saga, tá? Então quem tiver executando os scripts, já executa esse comando, porque esse exemplo e o próximo são bem pesados, tá? Então já dá um Docker Compose App aí para ele já executando, tá? É bem pesadinho mesmo, porque é um exemplo bem legal, é bem complexo, tá? Complexo de código, mas o sistema é bem simples e eu vou mostrar para vocês. O que é o Saga, tá? E por mais que o nome seja legal, mas imagina que esse problema é algo bem antigo, não se aplica a microserviço, vou até falar que quando ele foi inventado, mas imagina que você, no ambiente de microserviço, às vezes você tem dezenas de microserviços que comunicam entre si, e pode ser que você comece um processo e no meio desse processo, algum microserviço dê um erro ou dê uma validação inválida, você tem que voltar desfazendo tudo o que você fez. Vamos dar de novo um exemplo lá de e-commerce. Um cliente foi lá e tentou comprar um produto. Falou que tinha estoque, colocou o número do CPF, do cartão de crédito, colocou o endereço, escolheu a forma de pagamento, clicou em comprar. Se eu estou usando um ambiente de microserviços, são vários microserviços ligados, né? O de consulta de score, o de consulta de estoque, né? Porque pode ser que nesse meio tempo o estoque tenha acabado, o de logística, para ver se eu vou conseguir entregar, se eu vou usar Sedex, se eu vou usar uma transportadora particular, alguma coisa nesse sentido. Eu tenho o meu microserviço de notificação para eu mandar um e-mail para o cliente falando que se deu certo ou não. Eu tenho outro de notificação para falar para o gerente ou para o dono da empresa falando que uma nova venda foi feita. Então eu tenho vários processos aí no meio que eles podem dar erro, né? Então imagina que eu começo um pedido, primeira coisa que eu tenho que fazer é eu tenho que reservar um estoque, né? Então eu falo assim, ó, o cliente tentou comprar aí um elefantinho do PHP, reserva aí para mim. Então ele vai lá e faz uma reserva de estoque. O microserviço de estoque pode falar se deu certo ou não. Então ele vai avisar se deu certo ou não. Aí eu vou lá para o meu microserviço de validação do CPF do cara.
vejo se o score dele tá bom na Receita, no Serasa, etc, para ver se não é uma tentativa de fraude, etc. Ele volta para mim falando que o CPF deu válido. Aí eu vou lá pro meu microserviço de pagamento, pego os dados do cartão de crédito do cara, verifico se está tudo bem, verifico se o cartão é válido e faço uma tentativa de compra. Aí meu microserviço de gateway de pagamento volta e fala, beleza, o cartão de crédito está válido, o dígito confere, o vencimento está ok, pode continuar. Aí eu vou lá para o meu próximo processo, que é o de transportadora. Aí imagina que chegou lá na transportadora e fala assim, pô, desculpa, mas não tenho como te mandar com essa transportadora privada. Na hora que você clicou lá no botão, aparentemente tinha, porque eu falei para você, eu já validei, mas aqui agora, depois que passou os 5, 10 minutos que você clicou, aconteceu alguma coisa, o meu fornecedor não vai dar conta de entregar, alguma coisa nesse sentido. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que sair desfazendo tudo que eu fiz, né? Eu tenho que desfazer a reserva do estoque, eu não posso deixar esse cara reservado para cima, eu tenho que setar o status da compra como cancelado, eu tenho que enviar um e-mail falando para o cara que a compra foi cancelada. Então são várias ações e reações. E a saga é justamente para isso, você ter jeitos de desfazer operações. Quem trabalha com monolito, quem trabalha no banco de dados, é comum fazer transactions em rollbacks, certo? Quem não sabe o que é transaction em rollback, imagina que você tem várias instruções. Insert into, tabela de usuários, tabela de compra, uma nova compra. Update tabela de estoque para setar estoque como reservado. Update, insert na tabela de pagamentos para cadastrar aquele novo banco de dados, aquele novo meio de pagamento. Insert na tabela de transações para falar que teve uma operadora do cartão de crédito, Mastercard, Visa, não importa, que me gerou um ID e tal. E se der algum erro, eu simplesmente dou um rollback que o próprio banco de dados vai lá e desfaz tudo para mim. Só que imagina se está com um ambiente de microserviços. Cada microserviço desses é um serviço separado, com um banco de dados separados. Um pode estar usando MySQL, outro Postgre, um está em PHP, outro Python. Você não tem um código só que você pode dar rollback. Então você tem que ir desfazendo tudo que foi feito, tá? Então a ideia do Saga, que foi criado lá em 87 pelo Héctor Garcia Molina, que ele dá alguns exemplos antigos, era na parte de reserva de biblioteca de livro, né? Que hoje em dia a gente nem tem mais, pra você ver como faz tempo, né? Imagina que eu vou lá e reservo um livro na biblioteca, eu tenho várias regras. Você tem que devolver em até 7 dias, se você devolver com mais de 7 dias, você tem uma multa, se você devolver até em um dia, você paga R$1, se você devolver em tantos dias, você paga R$3. Então, naquela época, o que ele chamava de long running process, então um processo que rodava por muito tempo, eram dias, né? Tanto por falta de processamento, tanto que realmente podia ser processos mundanos. Eu pegar um livro, voltar, devolver depois de uma semana, é um processo, é uma reserva, né? Ou uma reserva de filme na locadora, também o mesmo conceito, né? Então esse artigo do Héctor Garcia Molina, ele fala o que você tem que fazer se der algum erro nesse caminho, as operações que você tem que desfazer. E aqui eu falo todas as formas, o que você precisa fazer, quais são os modelos de coreografia e orquestração, que é como você vai comandar, mas basicamente você vai ter que ter uma ação se der certo e uma ação se der errado, né? Então, por exemplo, microserviço de estoque, ação que dá certo, reserva o estoque, ação que dá errado, tira esse estoque da reserva. Microserviço de pagamento, ação que deu certo, efetua o pagamento, ação se der errado, estorna o pagamento, certo? Então eu tenho várias ideias com isso. Serviço de transporte, ação que deu certo, enviei o produto pro cara. Ação que deu errado, eu tenho que ir lá retirar o produto dele, porque depois de uma semana ele reclamou que o produto estava quebrado, deu problema, e pela garantia eu tenho que ir lá voltar. É um long running process, que demorou 7 dias para ser executado, tá? Tá ficando escuro aqui, né, gente? Eu vou ter que logo ligar a luz aqui, desculpa. E aqui eu deixo algumas referências para vocês, e eu vou mostrar essa imagenzinha que eu montei aqui. Até tive que abrir ela em outra aba, que eu fiz um sisteminha em PHP. Olha lá, cadê o Edu aí que estava pedindo PHP, né? Deixa eu trazer aqui. Um sisteminha em PHP para imitar aquele site de reserva de pacote, né? Então imagina que eu tenho um sitezinho de reserva de pacote, e assim que eu faço uma reserva, ele vai fazer uma reserva do voo para mim e do hotel. Aí pode ter do carro também, qualquer coisa, tá? Então eu tenho várias idas e vindas, né? Então eu faço uma reserva, o meu sistema de reserva vem aqui no meu microserviço de voo e tenta comprar um voo para aquela data. Se der certo,
ele volta para a reserva tenta reservar o hotel, se der certo no hotel, volta para a reserva manda um e-mail falando, ó, reserva confirmada. Mas imagina que eu tento comprar esse pacote, vou no voo, deu certo, ele volta para mim, vou no hotel, quando eu vou reservar o hotel, ele fala, não tem mais quarto nesse hotel. Você tem que voltar, cancelar o voo, estornar e fazer todo esse processo, tá? Então, quem tiver com os scripts aí, deixa eu fechar essa imagenzinha, aqui eu mostro tudo o que acontece, e eu estou usando o RabbitMQ para fazer essa conversa. Então, cada vez que eu faço esse pedido, eu posto uma mensagem numa fila falando, ó, nova reserva, eu mando esse evento aqui para a fila, aí o meu microserviço de fila tá lendo essa fila, e assim que tiver uma reserva, ele vai lá e faz o próximo passo, tá? Então, quem tiver aí, deixa eu fechar aqui, quem tiver aí com o código na mão, é só entrar na pasta script saga aqui, tá? E simplesmente dar um Docker Compose app. Gente, deixa eu só erguer um pouquinho, ligar a luz aqui, porque do nada escureceu aqui. Eu tenho uma luz aqui, mas ela não tá dando conta. Um segundinho. Pronto, agora sim. Do nada, acho que nublou aqui e fechou tudo, tá? Então, esse serviço aqui de Saga são 4 endpoints, um de reserva, todos em PHP, tá? Um de reserva, que seria essa minha tela inicial. Eu não fiz tela, mas seria minha API inicial. Um endpoint de voo, um endpoint de hotel, tá? E um Rabbit rodando, tá bom? Deixa eu só subir ele aqui. Quem tiver com esse cara aí rodando, é só entrar na pasta script saga, dar um docker compose app -d para ele ficar rodando, executar esse comandinho aqui, só para ele subir o serviço. Ele está subindo aqui do lado. Eu tive que matar ele antes de subir, porque ele estava subindo numa mesma porta do próximo exemplo de CQRS. Então eu tô tendo que subir um e desligar o outro. Deixa eu trazer aqui, ó. Tô subindo aqui o meu endpoint. Tá tudo certinho. Então eu tenho aqui, ó, esses endpoints rodando. O de reserva, que seria a entrada principal, vamos dizer assim. O de voo, o de hotel. Eu tenho um MongoDB rodando, tá? Então eu não estou usando um SQL, eu estou usando um Mongo aqui, tá bom? Eu tenho um Rabbit rodando, que é o Rabbit que vai receber as mensagens e vai fazer toda a tratativa, tá bom? E vamos lá. Então o que eu peço aí para vocês fazerem? E eu deixo tudo aqui, tudo descritinho nos códigos aqui. Então a primeira coisa é subir o serviço HTTP, que eu acabei não colocando no Docker Compose. E aí, abrir 4 terminais, eu estou usando o Terminator aqui, então eu consigo colocar esses terminais aqui juntos na mesma tela. Quem estiver usando o Tmux, por exemplo, também consegue fazer isso. Senão é só subir 4 terminais e acompanhar os logs dos 3 microserviços. Então, microserviço de reserva. Deixa eu apagar, deixa eu só dar um limpar aqui, porque tem várias coisas rodando. Então, esse aqui é o de reserva. Esse aqui é o de full, vou deixar assim, ó, pra gente saber qual que é. O de reserva. O de hotel. Beleza. Como no meu ambiente eu não integrei de verdade com o sistema de voo nem de hotel, no meu código eu simplesmente fiz um RAND, né? Para ser muito mais fácil. Então, quando chega uma requisição, eu simplesmente faço o seguinte. Eu tento reservar um hotel e eu dou um RAND. E se ele não der certo, eu simplesmente falo, deixa eu abrir ele aqui. Tem aqui o flight. Eu estou usando o Slim, um framework Slim do PHP, que é bem simples. O código dele tá bem tranquilinho, então quem quiser dar uma olhada aí, basicamente eu fico só verificando aqui. E o que o meu endpoint faz? Ele teoricamente teria que ir lá e verificar se tem um voo para aquela data. Se tiver certo, ele faz o que ele tem que fazer, que seria integrar com a API do voo e fazer a reserva. Se der certo, ele publica uma mensagem na fila falando que deu certo.
Senão ele vai publicar uma mensagem na fila falando que deu errado. Então eu criei um evento aqui chamado Denied Flight Booking, ou seja, um evento que quando teve um problema na reserva do voo, né, quando ele foi negado. Então eu sempre estou publicando na fila, como vocês podem ver lá naquela imagenzinha aqui, né? Deixa eu abrir ela de novo. Eu estou sempre aqui, ó, essa aqui é a fila do Rabbit, eu estou sempre publicando, ó, quando tem uma reserva, quando deu erro, ó, se não tem voo, eu posto uma mensagem de erro, e a minha reserva verifica essa mensagem de erro, no hotel a mesma coisa, então eu estou sempre publicando na fila, tá? Para se deu certo ou se deu errado. E aí, quando um recebe uma mensagem de erro, eu tenho que desfazer algumas coisas. Então, por exemplo, como eu já falei, se deu erro no hotel, o microserviço de fila vai receber aquele erro, vai desfazer a reserva do voo, vai avisar o microserviço de reserva, e no mundo real, esse microserviço de reserva mandaria um e-mail para o cliente falando que deu erro, etc. Tá? Eu deixo todo aqui nos slides todos os comandos que você precisa executar, tá? Então, para abrir os terminais e para fazer um CUR, que seria a minha API, para eu tentar fazer uma reserva aqui para eu viajar hoje. Então, vou viajar hoje e vou voltar semana que vem, tá? Que bom, gostaria, mas não vai ser possível. E no meu microserviço aqui, eu simplesmente dou um hand. Então, eu faço assim, cada vez que chega, eu dou um hand. Eu tenho 30% de chance de dar erro e 70% de chance de dar certo, tá? Então, eu vou fazer um post aqui, ó, que seria uma reserva. E o que ele faria? Primeira coisa, ele chegou aqui a API de reserva, publicou uma mensagem na fila. Essa mensagem na fila falando pending reservation, ou seja, uma reserva foi criada, ela está pendente. E aqui os dados da minha reserva. A reserva, esse foi a dia que eu gerei. A pessoa quer viajar no dia 16, ela quer voltar no dia 23. A minha API de voos, ela deu um random aqui e falou, desculpa, não tem mais voos para essa data. Publicou uma mensagem de voo nessa fila. Minha API de eventos recebeu uma mensagem denied flight, lembra que eu mostrei agora? Booking event, falando, ó, a reserva do ID blá 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 deu erro, falando que não tem mais voos. O meu microserviço de reserva recebeu e falou, putz, realmente tive que cancelar a reserva, eu vou mostrar uma mensagem na tela, vou mandar um e-mail pro cara, vou fazer o que eu preciso fazer, tá? Então, aqui eu fiz um sisteminha disso. Vou tentar executar aqui até dar sucesso, hein? Ó, o que aconteceu? Publiquei uma mensagem, uma reserva criada, passou, falou, ó, voo foi reservado, certo? Então a API de voo postou uma mensagem na fila falando voo reservado. A API de hotel recebeu voo reservado. O que eu vou fazer agora? Vou reservar o quarto, vou reservar o hotel. Recebi o evento, tentei reservar, não tem mais quarto no hotel. Publica uma mensagem de erro na fila falando não tem mais quarto no hotel. Minha API de voo recebe não tem mais quarto no hotel, ó, there's no room left. Recebi esse evento. O voo cancela a reserva, publica uma mensagem na fila falando infelizmente o voo foi cancelado porque não tem mais quarto no hotel. Então, não tem como eu reservar um voo se não tem mais quarto no hotel. Você vai chegar lá, não vai ter onde dormir. Então, eu cancelo a reserva, publico uma mensagem na fila falando voo cancelado. Minha reserva responde, ó, a reserva foi cancelada porque o voo foi cancelado. E o voo foi cancelado porque o hotel foi cancelado. Então, eu vou desfazendo tudo que eu fiz, tá? Isso é uma saga, tá bom? Vamos ver se eu dou sorte agora e consigo fazer uma reserva correta? Foi. Publiquei uma mensagem na fila, pendente reserva, tinha voo. O voo postou uma mensagem na fila falando voo reservado. O hotel recebeu. Hotel tinha quarto, fez uma reserva no quarto, postou uma mensagem na fila falando hotel reservado. O hotel recebeu essa mensagem, mandou lá pro reserva, e o reserva falou, uhul, hotel foi reservado. Isso significa que a minha reserva tá tudo ok, porque o voo tá ok e o hotel tá ok. Então eu faço uma cascatinha, se der erro eu vou desfazendo, se der certo eu aviso lá o primeiro cara falando, ó, esse processo deu certo. Então é como se eu voltasse lá na secretária da minha biblioteca e falado, beleza, a reserva aqui do livro deu certo. Beleza? Isso é legal, né? Isso, essa biblioteca aí mesmo, é a Review.js. Você faz slide com HTML e CSS. E aí eu não preciso, eu perco muito tempo com
tanto colocando código, fazendo highlight de código, ou com mouse e tal, cara, você programa em HTML, né? Você desenvolve HTML, CSS e ele faz esses slides para você. Eu gosto bastante do Revue.js, tá? Legal esse negócio de saga aqui, né? Então você tem esses processos de sair desfazendo tudo que você fez, ou, né, realmente, ó, então cada vez eu vejo se deu erro, eu faço alguma coisa, tá? Isso é muito comum aí em serviços grandes, beleza? E mais um padrão, a saga realmente é uma saga, porque imagina, isso foi bem simples, né? Eu só tinha voo e hotel, e olha aqui quanta coisa tinha, só voo e hotel, ó. Faça uma reserva, recebe no voo, o voo pode dar certo, pode dar erro. Imagina você começa a colocar, pode ter reserva de carro, seriam 3 microserviços envolvidos, mais o de reserva principal, né? Ou comprar passagem para algum evento, para um show, que também tem voo, carro, hotel, passagem do show, visita a museu. Quando você começa a complicar isso, imagina que você pode ter muita situação, né? Deu certo nos 3 primeiros microserviços, no quarto deu erro. Então deu certo no estoque, logística, CPF, pagamento, mas deu erro lá no cara que, sei lá, que faz a coleta e joga para a transportadora. Você pode ter vários pontos de falha, né? Então a saga é sempre você criando, pensando o que acontece se der certo, o que acontece se der errado. Você programa, você faz as suas funções pensando nos dois casos e você fala, ó, se der certo faz isso, se der errado faz aquilo. Beleza? É bem legal. E quando dá erro no Rabbit, pode interromper o processo? Como você está usando o Rabbit como o broker, ou seja, o cara que está recebendo a mensagem, se o serviço do Rabbit ficar indisponível, realmente você vai perder a comunicação, certo? Só que o Rabbit ele é bem resiliente, você consegue subir deixa eu mandar aqui. Você consegue subir um cluster, ou seja, você pode ter vários Rabbits rodando. Então, vou deixar até aqui um link, ó, para vocês, que é esse link aqui, ó. Então imagina que você não tem só um serviço de Rabbit rodando, você tem vários, então ele vai lidar com balanceamento de carga, com alta disponibilidade, e aqui você esse artigo ensina você como você tem um cluster de Rabbit, tá? Eu usei o Rabbit muito para enviar e-mails, por exemplo, quando eu trabalhei na empresa de e-mail marketing, a gente enviava mais de, quanto quiseram, eram 100 milhões de e-mails por mês, mais ou menos, que a gente enviava. Então tinha muito e-mail por dia aí, né? Alguns dias aí mandava mais ou menos uns 10 milhões de e-mail, né? Porque é 100 milhões no mês, só que sábado e domingo era muito pouco e tal. Então tinha dia que a gente mandava 10 milhões de mensagens no Rabbit, cada mensagem com 20, 30 KB, e ele dava conta. Então o Rabbit é muito robusto. Mas lógico, como tudo, pode dar erro. Você pode fazer um cluster, você pode ter alta disponibilidade, você tem várias coisas. E o Rabbit ele não roda em memória, ele roda com persistência em disco. Então, se acontecer alguma coisa com o servidor, quando você reinicia ele tem todos os status que tinha anteriormente. Então, ele não perdeu nada daquilo, tá? Mas você pode usar uma abordagem em nuvem, por exemplo, usar o Amazon MQ e jogar tudo para a nuvem e falar, deixa que o Rabbit, que a Amazon dá conta lá, né? Você pode usar o SQS da Amazon também, que é um sistema de fila da Amazon. Fala, deixa ele dar conta aí e você não precisa se preocupar com isso, tá bom? E meu último padrão aqui que eu tenho para mostrar para vocês, eu sei que teve muita coisa, de novo, é um workshop de 12 horas que eu fiz aqui correndo em 50 minutos, mais ou menos, é um cara chamado CQRS. E antes de falar do CQRS, eu vou falar do CQS, tá? O CQS que significa Command Query Separation, ou seja, separação entre comandos e queries, comandos e consultas. O que é a ideia disso? O Bertrand Meyer, que foi o cara que criou a linguagem Eiffel, e também foi que fez o princípio Design by Contract, que tem muito a ver com comunicação entre microserviços, ele fala o seguinte: fazer uma pergunta não deveria mudar o resultado, não deveria mudar a resposta. O que isso significa? Às vezes no nosso dia a dia, quando a gente está programando alguma coisa, às vezes um método, ele tanto faz um insert, um update, um delete, ou seja, ele faz uma ação, né? E essa ação pode também mudar uma resposta. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem simples aqui. Aumentar o salário. Então, eu tenho uma classe lá de funcionário, por exemplo. Aqui, ó, de novo, PHP aí, ó, quem queria voltar para PHP. Eu tenho um método de aumentar salário, que eu recebo quanto eu vou aumentar, né? Ele simplesmente aumenta a variável salário com o que você passou e retorna um novo salário. Esse código parece ser muito
inofensivo, correto? O que é o problema disso? Imagina que você tem lá, você instanciou sua variável employee, sua variável funcionário, e você salvou aqui uma hora eu chamei de salary, outra hora eu chamei de wage, tá? Desculpa. Mas aqui, eu imagino que eu guardei aqui o valor do salário do cliente. Então o salário dele era R$1.000, a minha variável aqui era R$1.000. Aí começou a passar, aconteceu um monte de coisa no meu script. No meio do caminho lá eu dou um aumento de salário para R$500. Você concorda comigo que se eu não pegar o retorno dessa função, que ela retorna o novo salário, a minha função, minha variável de salário está desatualizada? Ainda estava com os R$1.000 antigos, certo? Então o que eu tenho que saber? Eu programando preciso saber que esse método aqui retorna o novo salário do cliente, no novo salário do funcionário e colocar aqui numa variável, né? Então eu teria que fazer algo assim, né? Vou colocar salary, né? Salary employee get salary, certo? Faz um monte de coisa aqui no meu script. Aí uma hora lá eu fui lá e dei um aumento do salário. Sou um chefe gentil e justo. Aumento o salário do cara aqui. Vou até aumentar 1.000, hein? 500 foi pouco. Ele trabalhou muito bem. Minha variável salary ainda tá com 1.000. Lógico que aqui, se for um código muito simples, muito autocontido, é fácil você bater o olho e ver que está desatualizado, né? Mas imagina que você está chamando outro método, que chama outra coisa, que chama outra função, você não está seguindo uma boa prática de programação com Solid, por exemplo, ou com Object Calisthenics. Pô, sua variável está desatualizada. Então você tem que saber que esse método increase retorna um novo salário. Nossa, Vinícius, mas isso é muito óbvio, é só eu ir lá, abrir aqui a documentação, deixa eu fechar esse cara aqui, abrir aqui minha documentação e realmente ver que o salário dele está desatualizado. Eu concordo. Eu não vou falar para você que eu não concordo. Só que no dia a dia, às vezes, na sua loucura de código, você acaba deixando passar e pode dar esse erro, tá? Então, o que a ideia do Bertrand Meyer foi? Separa esse método em dois. O increase salary só aumenta salário e não retorna o novo, e se eu quiser o salário, eu preciso buscar realmente o salário do cara. Então, eu tenho que realmente fazer isso daqui. Isso ajuda a eu organizar aqui o meu código no meu dia a dia e falar, beleza, eu preciso dar um get salary para pegar um novo salário do cara. Nossa, Vinícius, mas isso é muito bobo, né? Um exemplo bem besta que você deu, né? Isso aí nunca vai acontecer no dia a dia. Eu vou mostrar um exemplo de CQRS e vocês vão ficar mais ligados, tá? O que é a ideia do CQRS? Então ele adicionou um R aqui e trocou o S. O CQS era Command Query Separation, então eu separo consultas e comandos. O CQRS é Command Query Responsibility Segregation, então realmente vou segregar de acordo com a responsabilidade, tá? O que isso significa? Significa que, de novo, quem estiver executando, por favor, já dá um Docker Compose app aí, porque esse daqui também é bem pesadinho, tá bom? Então já vou até subir aqui esse cara, para quando a gente terminar ele tiver ok. Então, quem fez isso foi o Greg Young, que é um cara muito, muito, muito famoso na área, que ele tem umas ideias muito boas. Essa palestra do CQRS que ele fez foi num evento, tem um vídeo no YouTube, foi um evento no Havaí, se eu não me engano, é um evento bem clássico, esse vídeo é um vídeo bem clássico. Ele falou sobre isso em 2010. E qual que era a ideia dele, tá? Realmente, ao invés de eu ter um método increase salary, um método get salary dentro da minha classe funcionário, eu realmente separar em duas classes separadas. Um comando chamado aumenta salário do funcionário e uma classe que busca o salário do funcionário. Então, ao longo do seu código, você vai ter vários comandos e isso também ajuda a você ter um código mais limpo, né? Senão, imagina, você tem na classe funcionário lá uns 50 métodos, né? Aumenta salário, troca de área, dá promoção, sobe de júnior para pleno, ou realoca para um outro cargo, demite. Você tem uma classe gigantesca, né? E às vezes você começa a ficar muito complexo. Imagina que você começa a separar. Aumenta salário, aumenta cargo para um outro nível de senioridade, realoca para outra área, demite funcionário. Você vai ter códigos menores, com maior coesão. Isso vai ser muito bom, principalmente se você estiver seguindo o S do Solid, né, de Single Responsibility, e também o princípio Open Closed Principle do Solid também. Então a ideia dele é você separar em duas classes realmente, tá? E na prática, o que isso significa? De código,
talvez você fala, tá bom, meu código vai ficar mais limpo. Tá bom, entendi. O que que isso implica na sua aplicação a nível arquitetural? Você pode começar a escalar melhor seu banco de dados. Por quê? Quem já trabalhou com aplicações de alta performance, de muitos acessos, sabe que escalar banco de dados é muito difícil. Você pode colocar réplica, você pode fazer cluster, você pode fazer sharding, você pode fazer particionamento, tem várias técnicas, mas é muito difícil escalar banco de dados. Escalar aplicação é mais fácil, né? Você coloca mais um servidor, etc. Escalar banco de dados é muito difícil. Tá? O que é a ideia do Greg Young quando ele trouxe o CQRS? Pensa numa aplicação comum. Pensa então entre consultas e operações que tenham uma ação, né, entre cadastrar, atualizar ou excluir. Geralmente na sua aplicação você mais cadastra, edita e exclui, ou você mais consulta? Pensa em rede social, qualquer aplicativo. Você mais entra na rede social e olha o feed, ou você mais entra e sobe uma nova foto, troca o seu e-mail, troca sua foto de perfil, troca seu nome? Só consulta é muito mais, né? Então geralmente 90% de uma aplicação é feita de consultas. E 10% é feita de realmente operações que trocam o estado da aplicação. Então qual que foi a ideia do Greg Young quando ele trouxe o CQRS? Ele fazia o seguinte, vamos utilizar, eu vou passar aqui, vamos utilizar um banco de dados de escrita e um banco de dados de leitura. O meu banco de dados de escrita, deixa eu ver se tem uma fotinha melhor aqui para mostrar para vocês, eu não lembro se eu trouxe, aqui. Eu tenho um banco de dados de escrita, eu deixei a referência aqui, tá? Do Eduardo Pires, ele tem ótimos artigos sobre CQRS. O banco de dados de escrita vai ser um banco de dados relacional, um SQL, um MySQL, um Postgres, um SQL Server, que tem tudo bonitinho lá. E eu vou ter um banco de dados de leitura, um NoSQL, por exemplo, ou até um banco de dados só de cache, um Redis da vida, um Memcache, super rápido. Então, quando eu entro no meu feed da minha rede social, bate aqui, ó, no super rápido, no NoSQL ou no cache. Em algum momento, se eu precisar fazer uma atualização, subir uma nova foto, editar meu perfil, eu altero meu banco de dados de escrita e faço ele atualizar o banco de dados de leitura. Então, eu salvo aqui, dou um insert, update e vou lá, atualizo esse banco de dados só de leitura. E esse banco de dados de leitura é como se ele fosse uma view. Quem já trabalhou com banco de dados aí já deve ter visto view, né? Você tem uma visão, é como se você pegasse todas aquelas 5, 6, 10 tabelas que tem a ver com a sua entidade, né? Tabela pessoa, tabela imagem, tabela endereço, tabela feed, tabela personalização, tabela notificação. Você tem aquela query gigantesca, aquele inner join, né, com 30 linhas. Você pega tudo isso e coloca já tudo normalizado na base de leitura, exatamente como você precisa para sua API retornar. Então, quando você faz consulta, bate na leitura. Quando você precisar de uma escrita, bate no banco de dados de escrita. Por que isso é bom? O banco de dados de leitura é super rápido e é mais fácil de escalar, porque os dados são somente leitura. Tá? Então, a ideia dele é justamente você segregar e ter 2 bancos de dados. Lógico, existem algumas desvantagens, eu já falo, tá? Então, sempre que você tiver uma atualização, escreve do banco de dados de escrita e faz o banco de dados de leitura ser atualizado. Beleza? Isso é muito legal. Tem consistência eventual, que eu vou deixar aqui, se alguém perguntar, eu falo, porque é uma pergunta que sempre aparece. Mas quais são as principais vantagens? Como eu falei, escalar só o banco de dados de leitura, que é muito mais barato, né, também, muito mais rápido, muito mais simples, tá? Uma das principais desvantagens complexidade na aplicação, porque você tem que, ao invés de você sempre salvar num lugar só e consultar de um lugar só, você tem que saber, consulta, lê do Mongo, escrita, escreve no MySQL e atualiza o Mongo. Então você tem que ter um pouco mais de trabalho, né? Você tem um negócio que chama consistência eventual, que eu falei que eu não iria falar, que até atualizar o banco de dados de leitura, você pode ter algum tempo de desatualização de dados. E todo mundo fala, meu Deus, mas isso eu não posso ter uma desatualização de dados. Imagina, eu atualizei meu nome e quando eu entro na tela, meu nome não está atualizado. Gente, realmente é tão preocupante assim? Ou, acabei de subir uma foto no meu feed da rede social, quando eu entro no feed por 100 milésimos de segundo ou 1 segundo, não vai ver a foto na rede social. Eu tenho que atualizar ou esperar mais de 1 segundo. Tá tudo bem. E um exemplo que eu sempre dou para falar sobre esse eventual desatualização temporária, que é o que a gente chama de consistência eventual, ou seja,
eventualmente meus dados vão estar consistentes, do banco de dados de leitura e escrita vão estar atualizados, né? É o seguinte, imagina que você vai num restaurante, ou você vai numa padaria, você senta lá no restaurante, o garçom te atende, você pergunta, o que tem hoje de proteína? Vai falar, tem carne, tem frango e tem soja. Tá bom, eu vou querer frango. Ele vai lá na cozinha, fala, ó, vê aí o PF do dia, o frango. O cozinheiro fala pra ele, cara, acabou o frango, a outra mesa acabou de pedir o frango, era o último, acabou. Avisa lá o cliente, por favor. O garçom volta e fala, desculpa, minha informação estava desatualizada, quando eu cheguei aqui tinha frango, mas já pegaram, então a gente não tem mais frango. O que o cliente vai fazer? Escolher outra coisa. Ou se realmente ele não quer, ele só quer comer frango, ele vai embora, mas não tinha o que fazer. Ou seja, a gente tá, eu dou esse exemplo bem besta, bem bobo, mas para mostrar que no dia a dia a gente está acostumado a ter consistência eventual. A gente está acostumado a ter uma eventual desatualização dos dados. E tá tudo bem, tá bom? Eu deixo aqui todas as referências e a minha última demonstração aqui é esse sisteminha que eu vou fazer um cadastro de usuário. Então eu vou dar um post na minha URL, /users aqui. Esse post na aplicação web vai mandar um comando para o Rabbit falando cadastro usuário. Esse Rabbit tem um outro scriptzinho aqui que a gente chama de command handler, ou seja, o cara que está executando os comandos. Vai realmente pegar esse usuário, cadastrar ele, salvar no MySQL, e na verdade vai salvar no Postgre, desculpa, eu estou usando um Postgre aqui, vai salvar no Postgre, e vai publicar uma mensagem de novo no Rabbit falando, usuário cadastrado. E tem um outro cara que chama Event Handler, que vai estar escutando por esse usuário cadastrado, e sempre que tiver um evento usuário cadastrado, ele vem aqui e atualiza o Mongo. Ou seja, se eu precisar de consulta, eu consulto direto no Mongo. Se eu fizer uma escrita, eu atualizo o Postgres vai lá, minha aplicação vai lá, atualiza o Postgres e também avisa para minha aplicação ir lá e atualizar o Mongo, tá bom? Então quem tiver aí com o código, eu deixei aqui tudo, e aqui é a parte de leitura, né, direto. Então a complexidade, né, que é geralmente a complexidade da escrita, e a complexidade da leitura, que é 90% da nossa aplicação, ó, rápida, performática, barata, beleza? Aqui eu deixo todos os códigos que a gente precisa executar para entender aqui o que está acontecendo, tá? Então, eu vou trazer aqui meu terminal. Eu subi aqui o meu Docker Compose. Está aqui executando o command handler. Deixa eu deixar lado a lado aqui para vocês verem, ó. Então tem um command handler, que é o cara que executa, certo? Tem um event handler, que é o cara que atualiza o Mongo. Tem o Mongo, que é meu banco de dados de leitura, embaixo. Tem o Rabbit, que é o que está recebendo as mensagens. Tem a minha aplicação de usuário, que é a minha aplicação web aqui. E tem meu banco de dados em Postgres, tá bom? E o que eu faço aqui? Eu abri 3 terminais. Que vai, esse rat_read_db aqui, ó, ele vai ficar escutando o meu banco de dados de leitura. Então eu fico dando um select lá no Mongo, um find lá no Mongo. Eu já tenho cadastrado um usuário aqui que eu testei antes de chegar aqui, logicamente. Então, ó, e esse aqui fica olhando o Postgres. Então eu tenho aqui o nome e o e-mail @exemplo no Postgres. E aqui eu tenho o Rabbit com os mesmos dados lá. Então se eu vier e dar um get no /users, ele retorna o que está no Mongo, certo? Ele vai bater lá no Mongo. Vou até abrir aqui, ó. Eu uso um carinha aqui. Eu vou cadastrar um outro usuário. email_example.com. Eu vou colocar aqui o nome Vinícius, e-mail vinicius@vinicius.com. O que vocês vão ver, e se vocês estiverem rodando localmente, aí vai ser mais rápido, tá? Vai ser mais fácil de perceber. Eu vou fazer esse post, o Postgres vai atualizar mais rápido e o Mongo vai demorar um pouquinho mais para atualizar. Por quê? Porque a gente acabou de ver que tem todo esse processo assíncrono que vai e volta aqui. Tá bom? Então eu vou fazer o cadastro de um nome e e-mail. Foi junto, né? Porque localmente aqui é difícil ver, né? Mas tá aqui. Ele veio aqui e cadastrou o usuário no Postgres. Ele veio aqui e atualizou o usuário no Mongo. Então, quando eu faço uma consulta, eu vou simplesmente bato aqui no Mongo.
quando eu faço uma escrita, eu faço todo esse procedimento aqui, tá? Com isso, eu consigo ter leituras muito, muito rápidas com uma view normalizada, ou seja, aqui eu posso deixar exatamente tudo que eu preciso, fazer aquele join complexo só uma vez, join de usuário, com a tabela de telefone, com a tabela de endereço, com a tabela de pedido, com a tabela de notificação, com a tabela de preferências, eu posso fazer tudo isso uma vez, salvar isso no Mongo, já a visão final, e toda a minha consulta vai ser super rápida. E aí, quando eu atualizar, pode ser que eu nunca atualize, pode ser que você criou uma conta na rede social e você nunca mais atualizou ela. E aquela vai ficar aquela versão lá, somente leitura para sempre. Para você foi ótimo, você acabou de imagina quantas consultas complexas que seriam o inner join, todas as tabelas você está salvando, né? Você está guardando. Então, esse aqui é um procedimento bem simples e bem tranquilo. Beleza? E é isso, gente. Consegui passar aqui muito corrido, eu sei, desculpe, mas tem muita informação sobre as principais formas de comunicação entre microserviços. Eu deixo aqui várias referências de como vocês podem entender mais sobre esses padrões. Fica a dica aqui, principalmente desse primeiro site, microservices.io, que ele fala dos principais padrões, dos estilos, dos modelos e realmente a referência para microserviços quando vocês precisarem, tá? E mais uma vez, minhas redes sociais, meu Twitter, meu GitHub, meu LinkedIn. Fiquem à vontade aí, quem ainda não conseguiu clonar o repositório, clonar, testar, rodar tudo certinho e me mandar uma mensagem se precisar de alguma coisa. É isso.